Cara Helena Matos, boa semana desde já. A figura da Duquesa de Mântua, quem foi, o que fez e outras perguntas que tens? Bem, é curioso porque nós, quando falamos de 1640, portanto da recuperação da independência, geralmente temos um episódio de Miguel Vasconcelos e depois sabemos que a Duquesa de Mântua foi dispensada dos seus serviços de vice-rainha de Portugal, mas curiosamente não sabemos muito, nem sabemos como é que ela cá chegou, nem quando é que veio, quer dizer, não damos grande importância a esta mulher. Nós estamos a falar do século XVI, século XVII, ela nasce no século XVI, é vice-rainha de Portugal no século XVII, quer dizer, como é que aqui chegou? Bem, sabemos de facto como é que começou o processo para a mandarmos embora. Isso com mais ou menos romance, ficou registado para a história, portanto ali pelas 9 horas da manhã do dia 1 de dezembro de 1640, terá começado a haver um grande alvoroço no Paço da Ribeira. A Duquesa de Mântua, porque nós estamos agora a contar isto da perspectiva da Duquesa de Mântua, terá acorrido, digamos que a uma janela para perceber o que se passava, porque havia vozearia na rua. Quando olha para a rua, confronta-se com o cadáver de um homem no qual reconhece Miguel de Vasconcelos, portanto, o secretário, e percebe que o povo aclama qualquer coisa e terá, isto agora estamos nesta fase do registro histórico, que, como é óbvio, na época não havia gravadores nem câmaras de filmar, portanto, temos de perceber, e quem faz a história são os vencedores, não é? Portanto, são os portugueses, que ela terá perguntado ao grupo de homens que estava dentro do paço, que eram nobres portugueses, nós vamos conhecer como os conjurados, que lhes terá perguntado: que fazeis, que tendes? Ao que eles lhes terão respondido: temos rei. Ao que a Duquesa terá respondido: sim, por certo, que tendes. Tendes el rei Dom Filipe, meu senhor e vosso. Ao que os mesmos homens terão respondido: não é isso que dizemos, mas sim que temos ao Duque de Bragança por nosso rei. Aí a Duquesa terá uma tentativa de que quer sair daquela sala, quer falar com o povo que está lá fora, e que há aí então um dos nobres mais destacados em tudo isto, que diz que é melhor que não tente sair, porque senão ela, Duquesa de Mântua, poderão acabar a faltar-lhe ao respeito e ela poderá ser e isto terá sido a expressão que ficou para a história, lançando a Vossa Alteza por uma janela dessas. Note-se que Miguel de Vasconcelos já tinha sido lançado por uma janela. Portanto, nós temos, o que é extraordinário é esta mulher, de facto, enfrenta os conjurados, e não só os enfrenta, como ainda mantém alguma lucidez, recolhe aos seus aposentos e diz: sinto muito que, tendo tanto sangue português, ela está a falar de si mesma, não tenha acertado a governar este reino, mas Deus sabe que sempre procurei cumprir com a minha obrigação e consciência. E depois, muito pragmaticamente, ainda terá dito: o que está feito, senhores, até aqui, se não foi acertado, será desculpado com as insolências desse ministro, que é o Miguel Vasconcelos, que hoje pagou seus erros com a vida. Portanto, ela tenta, de alguma forma, manter o controle da situação, procura chegar a um acordo com aqueles fidalgos para que, de alguma forma, o Duque de Bragança, que eles estavam a aclamar como rei, aceitasse ser vice-rei, ou seja, o cargo que ela tinha, e que se continuasse a negociar com Castela. É claro que os conjurados não estão de modo algum dispostos virados para aí, mas temos de perceber, 1 de dezembro de 1640, esta vice-rainha de Portugal, a Duquesa de Mântua, é na prática o peão que mantém alguma lucidez neste momento, e nós estamos, afinal, perante uma italiana. E é um pouco a história extraordinária da vida desta mulher que nós vamos procurar acompanhar esta semana. A Duquesa de Mântua, de facto, é uma aristocrata italiana. Vamos então perceber o mérito e o demérito desta italiana em Portugal e qual a sua função concreta na história do nosso país.
Saudando a Ilana Matos com um bom giorno, seguimos a história da nossa Duquesa de Mantua. Sim, é aquela mulher, não é, que a 1 de dezembro de 1640, não é, enfrenta os conjurados e que ainda se tenta impor, de alguma forma, e quando um deles, um dos mais, até pela idade, mais respeitados, Dom Antão da Almada, a tenta convencer a sair dos aposentos que ela ocupava, como vice-rainha de Portugal, e ela ter-lhe dito, manda-me sair a mim, e de que maneira, e aí então que veio aquela resposta dada por Carlos de Noronha, obrigando Vossa Alteza a que, se não quiser sair por aquela porta, tenha de sair pela janela. Portanto, este foi assim o episódio que ficou. Contudo, esta mulher, e de facto, que nós imaginaríamos que seria um membro da aristocracia espanhola, mas Mantua de facto não fica em Espanha. A Duquesa de Mantua, ela é filha dos duques de Saboia, dos príncipes duques de Saboia. A sua mãe, sim, de facto, era uma infanta de Espanha, era Catarina Micaela de Espanha, era filha de Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal. E aqui chegamos a uma expressão que ela usa naquela conversa que tem com os conjurados, que é o seu sangue português. Eu sei que o Rui é um homem que me tem prometido que se vai dedicar à questão do estudo dos parentescos. Sem dúvida. Eu tenho contribuído decisivamente para isso, procurando que perceba o enredo que era a família real portuguesa nestes séculos. Apenas e para dizermos de uma forma simplificada, a Duquesa de Mantua, filha dos duques de Saboia, as suas avós, materna e paterna, eram ambas filhas do rei Dom Manuel de Portugal. Portanto, Eu estou suficientemente aparelhado, mas pronto, ainda não é tão difícil ou seja, assim. as avós dela eram filhas do rei Dom Manuel de Portugal. Sim, portanto, senhor. quando ela diz que tem tanto sangue português, ela não está a dizer uma mentira. É verdade. Claro. Mas ela nasceu, de facto, na cidade italiana de Turim, a 28 de abril de 1589. Vai casar, alguns anos depois, ainda muito jovem, com o Duque de Mantua. Teve 2 filhos, Maria e Luís, e tudo indicaria que a Duquesa de Mantua teria a sua vida em Mantua, não é? E naquele complicado jogo dos diversos ducados e principados que proliferavam na Península Itálica, sendo certo que é a Duquesa de Mantua por casamento, a sua verdadeira linhagem, aquela que ela reconhece importância, lealdade e importância, é o facto, não é, de ser neta do rei de Espanha, que à época, digamos, que era o rei mais poderoso do mundo. E a vida dela vai seguir em Mantua, mostrando sempre uma grande lealdade à Espanha, que é óbvio que jogava politicamente na Península Itálica, até que em 1612, e isto mostra um pouco como à época a questão das doenças afetava transversalmente toda a sociedade, ela perde a 2 de dezembro de 1612 o seu filho e herdeiro do Ducado de Mantua, e ainda não tinha chegado o Natal, já está viúva. A filha adoece, mas vai sobreviver à doença. Pois a isto junta-se um outro problema. O Ducado de Mantua não se transmitia para mulheres, apenas era transmissível entre herdeiros masculinos. Portanto, ela perde o filho e não pode administrar o Ducado. É certo que diz a história que ela ainda terá, durante algum tempo, feito acreditar ao cunhado, que se tornara o herdeiro natural, porque ela não podia herdar, que estava grávida, ou seja, com uma gravidez póstuma, porque o marido tinha morrido, mas que ela teria ficado grávida. Perante o facto de ela não estar grávida, ela acabou a ter de deixar Mantua. Ela sai viúva, sem o filho que perdeu porque morreu na tal epidemia de varíola, tal como o marido também tinha morrido, e não pode trazer a filha consigo, porque o cunhado não deixa a sobrinha sair de Mantua. E, portanto, ela abandona Mantua a 26 de março de 1613 e agora pode perguntar-me, Rui, como é que esta mulher aqui vai estar em Lisboa a 1 de dezembro de 1640. Mas isso temos toda uma semana para saber. Claro, e essa pergunta deixo para amanhã. Estamos à volta dos traços de personalidade que de alguma forma transmitem também a força desta mulher que esteve presente na história de Portugal, a Duquesa de Mantua. Não se esqueça, neta de 2 avós, filhas do rei Dom Manuel de Portugal. Por favor, Helena. O parentesco é muito importante.
Helena Matos, vamos lá ver então como é que a Duquesa de Mântua vem de Itália para Portugal, e não estamos a falar do meio de transporte, naturalmente. Bem, também iremos falar, mas para já também. Ainda estamos em 1613. Ela sai de Mântua, de facto, numa condição muito precária. E para mais, nem sequer pode levar a sua filha consigo. É preciso que se perceba que havia toda uma rede familiar com outros ducados existentes na Península Itálica, e é por aí que ela vai estar nos 18 anos seguintes, até 1631. Note-se que nunca vai perder a ligação com a corte espanhola, portanto ela vai sempre escrever, portanto neste caso para ela o mais importante era ser neta do rei de Espanha, e portanto ela vai sempre manter essa ligação, e ela vai regressar a Mântua em 1631, o que lhe permite ver ao fim de 18 anos a sua filha, que entretanto já se casara. Ela vai estar em Mântua, mas aí vamos chegar exatamente a um dos traços de personalidade desta mulher, uma mulher com uma personalidade forte, com um lado ativo nas intrigas políticas, nos jogos de poder, e portanto a Duquesa de Mântua na verdade só está em Mântua até 1633, porque é expulsa. E, portanto, aí a Duquesa de Mântua vai cada vez mais aproximar-se da corte espanhola, escreve várias vezes ao rei, que agora é seu primo, que é o Filipe IV, para nós portugueses Filipe III, e é curioso porque ela escreve, ela é uma mulher da família real, o seu destino provavelmente teria sido ir para a Espanha, e em Espanha, de alguma forma, o rei Filipe IV protegê-la e, por exemplo, fazê-la entrar numa coisa que era um convento muito especial, que era as descalças reais, que não tinha nada de descalças e tinham tudo reais, e em que, portanto, várias mulheres da aristocracia estavam, digamos, num limbo entre a vida de corte e a vida religiosa, mas a verdade é que a nossa Duquesa de Mântua é uma mulher que vai escrever muito, tal como a mãe dela já tinha escrito. E quando se coloca a questão de ela ir para a Espanha, à qual vai chegar de barco, a Espanha discutia largamente a administração de vários dos seus territórios fora das suas fronteiras. Inclusive Portugal. E aí Portugal já tinha tido, a dado momento, tinha-se entrado numa política de nomear membros da família real como vice-reis. Para Portugal tinha de facto sido determinado um vice-rei que era o infante Dom Carlos, mas vai morrer a seguir. E, portanto, a dado momento, ao que parece, um dos aristocratas presentes no Conselho de Estado terá colocado a questão: por que não fazer desta mulher, para todos os efeitos, era uma neta do rei Dom Filipe e era bisneta de uma infanta de Portugal, porque não fazer desta mulher vice-rainha de Portugal? E já se lhe reconhecia essa competência, não? Bem, essa é uma questão. O que é que Filipe IV esperava que ela viesse fazer? Governar ou reinar? Ou seja, representar o poder majestático, mas deixar o governo entregue a outros. Bem, conhecendo, ou quem conhecesse a Duquesa de Mântua, saberia que era difícil que ela não pretendesse governar. Fosse como fosse, ela chega a Barcelona no outono de 1634, em novembro de 1634 ela já está em Madrid, e depois ela vem por terra, como é óbvio, até Elvas, e vai entrar em Portugal, vem até Almada e vai chegar a Lisboa no dia 23 de dezembro de 1634. Chovia, portanto Lisboa não estava propriamente acolhedora para a Duquesa de Mântua, não se mostrou Lisboa naquele esplendor do sol que tanta caracteriza e fascina quem aqui chega pela primeira vez. E a Duquesa de Mântua, estamos a 23 de dezembro de 1634, vem para estar cá 2 anos. Mas a verdade é que nós sabemos que ela ainda estava cá no dia 1 de dezembro de 1640. E vamos tentar saber no episódio de amanhã, quinta-feira, se realmente a Duquesa de Mântua, ainda que não formalmente, acabou por ter a força de uma rainha. A Duquesa de Mântua está chegada a Portugal, a Almada, mais concretamente, está a desfazer as suas malas, e dentro dela será que traz uma missiva com os seus objetivos? Bem,
quando ouvi a parte do desfazer as malas, pensei, este Rui não sabe mesmo quem era a Duquesa de Manta, porque não se imagina a senhora sequer a tocar na mala. Claro. Mas, quando ouvi a parte da missiva, pensei, afinal, ele sabe a história para a frente. Sei. Sabe. Ah. Porque ela desfazer as malas, não, Rui, de modo algum, não é? Portanto, ela atravessou da Almada para Lisboa no Bergantim Real. A Duquesa de Manto era uma mulher extremamente rigorosa em termos de protocolo. Aliás, a corte portuguesa, à época, era uma corte sem rei, não é? Portanto, a questão protocolar é um verdadeiro inferno entre, por um lado, os nobres portugueses que estão cá, entre os espanhóis e entre o séquito italiano da Duquesa de Mantua. Há páginas e páginas, é muito interessante, por exemplo, nós vamos encontrar várias documentação sobre este período da administração do Reino de Portugal e temos uma interessante biografia da Duquesa de Mantua, feita por Joana Boza Serrano, foi editada pela Esfera dos Livros, e em que estas questões do inferno protocolar, em que a importância de cada um era medido pela cadeira, pelo espaldar da cadeira, pelo sítio onde sentava, isto está tudo ao milímetro, não é? E a Duquesa de Mantua, de facto, chega a Lisboa no tal Bergantim Real, essa magnífica embarcação, numa Lisboa em que chovia, não é? E ela traz 2 missivas. Uma são aquelas instruções oficiais, digamos, se quisermos, é o regimento oficial que vai ser tornado público perante o Conselho de Estado em Lisboa e que descreve o modo como o governo, de facto, deve ser feito no Reino de Portugal. O outro é a tal missiva secreta que eu não percebo qual o feeling que lhe deu, e de facto era um documento oficioso reservado ao uso particular da vice-rainha, e aí são-lhe feitas explicações não apenas sobre o funcionamento das instituições portuguesas, como há uma lista com os nobres portugueses e são feitos vários comentários e conselhos que a Duquesa deveria adotar diante de cada um destes interlocutores. Portanto, para comportamentos pessoais e institucionais. Sim, exatamente. Por outro lado, a vida da Duquesa em Lisboa não vai ser de modo algum fácil. A começar porque ela tem más relações com, digamos, que o homem que deveria governar, ou que se achava que iria governar, que era o Marquês de La Puebla, não é? Por outro lado, as suas relações com Miguel de Vasconcelos também nem sempre são simples, o tal homem que foi tirado pela janela, e temos também uma outra questão, que é as próprias dificuldades do Reino de Espanha e as políticas do Conde Duque de Olivares levam a que sejam lançados impostos muito impopulares junto da população portuguesa. Por outro lado, muito daquilo a que os reis de Espanha se tinha comprometido, Filipe II de Espanha, I de Portugal, na corte de Tomar, de respeitar a independência de Portugal, estava a começar a ser posto em causa, porque o Conde Duque de Olivares, que era, digamos que o valido de Filipe IV de Espanha, III de Portugal, ele tinha a ideia de que Espanha era Espanha e, portanto, não havia Reino de Portugal e outros reinos. Portanto, devia de haver uma política muito mais musculada de imposição de força e, portanto, esta mulher começa a confrontar-se com várias revoltas, nomeadamente com uma da qual nós já aqui falámos, que foi a revolta de Manuelinha em Évora, e talvez tenha sido isso um pouco, e chegando agora então àquele dia 1 de dezembro de 1640, que ela, quando começou a ouvir aquele barulho no Paço da Ribeira, aquela gente na rua, aquela vozearia, talvez tenha primeiro pensado que era mais uma revolta como aquelas que tinham aparecido em Évora, mas quando ela, com a sua dignidade de membro da família real, aparecesse, que o povo se aquietava. E vai depois ouvir então que já só se reconhece um rei, mas que o rei não é Filipe, é sim o Duque de Bragança. Contudo, acreditar que a história da Duquesa de Mantua em Portugal acabou no dia 1 de dezembro de 1640 é não ter em conta o engenho desta mulher. E vamos saber, afinal, se ela saiu pela porta ou pela janela, o que era Mas uma altura bem mais considerável. Mas sempre sem fazer a malinha. Sem fazer a malinha, claro. Isso está considerado. No final desta semana e no final desta história, a Duquesa de Mantua só tem 2 saídas possíveis. Simbolicamente, a porta ou a janela, mas há mais para contar, não é? Há muito mais. Para já, a Duquesa de Mantua não saiu assim
imediatamente do paço, não é? O paço real e que na prática simbolizava o poder. Vai ser-lhe pedido, e esse é o primeiro momento de grande confronto entre os conjurados e a Duquesa de Mantua, depois daquele episódio do sai pela porta ou sai pela janela, ao momento em que ela tem de dar ordens para a guarnição de Lisboa, que estava no Castelo de São Jorge, se entregar. E aí ela recusa assinar e mostra-se disposta a resistir com a própria vida. Ao que parece, a Duquesa terá acabado a assinar porque o seu próprio séquito, pois que era composto por italianos e espanhóis, lhe terá mostrado que tudo aquilo acabaria com eles todos mortos, não é? A começar pelo séquito dela e depois com ela mesma no fim, não é? E, portanto, ela, desse modo, ao que parece, influenciada pelos rogos, e estamos a falar, isto é sempre feito a linguagem dos vencedores, não é? Que neste caso são os portugueses, terá anuído, então, a entregar, a dar ordens para que a guarnição de Lisboa se entregasse, entregou-se sem resistência, coisa que terá deixado a Duquesa não muito agradada, que ainda teria esperado que houvesse alguma resistência por parte dos espanhóis, e depois a Duquesa não segue imediatamente para a Espanha, a Duquesa de Mantua. Ela recolhe ao convento de Santos o Novo, digamos que aguardando que a sua situação fosse acordada entre o poder de Lisboa e o poder de Madrid. Enquanto uma coisa e outra não acontece, a Duquesa, e também já daqui falámos disso, nem todos os nobres portugueses aderiram, digamos que a esta revolta dos conjurados. E nós vamos ter a tal revolta em 1641, de que aqui falámos, com importantes elementos da aristocracia portuguesa a protagonizarem uma revolta em que tentavam matar ou pretendiam matar Dom João IV e digamos que Madrid voltasse a governar em Lisboa. E quem esteve por trás dessa revolta? Quem animou esses sediciosos? Sim. Sim, a nossa Duquesa de Mantua. Ora, no muito seu bem. convento de Santos o Novo. Já sem o poder, mas... Sim, mas com uma grande capacidade de persuasão. Aliás, aquela pergunta, porque é que Portugal, com isto tudo, porque é que os espanhóis ficaram com Ceuta, em certa medida, porque o homem que foi nomeado para chefiar essa praça, devidamente instruído pela Duquesa de Mantua, quando saiu de Lisboa para passar a governar essa praça, acabou sim a prestar fidelidade à Espanha, que assim ficou com a praça de Ceuta. Contudo, pode perguntar-se, então, estando provado tudo isto, não é? O que é que aconteceu à Duquesa de Mantua? Bem, a Duquesa de Mantua foi realmente, de alguma forma, expulsa de Portugal em setembro de 1641 e o que é a ironia de toda esta história até é que enquanto esta italiana, que foi vice-rainha de Portugal, era de alguma forma expulsa deste reino, não é? Para regressar à Espanha, tornava-se em Portugal rainha uma espanhola, porque como também aqui falámos, a mulher de Dom João IV, a mulher do Duque de Bragança, que terá dito mais vale morrer reinando que viver servindo, Dona Luísa de Gusmão, essa sim, de facto, era um membro da aristocracia espanhola, era uma medida sidónia. Quanto à Duquesa de Mantua, vai regressar à Espanha, estamos em setembro de 1641, a nossa Duquesa ainda vai viver mais 14 anos de uma vida não completamente isenta ainda de mais intrigas, mas isso já não temos mais dias da semana para contar. E encerramos assim com esta ironia, entre aspas, espanhola, mas afinal não está a história cheia dela? Sim, a história é em grande parte uma grande ironia.